Nesse vídeo eu vou compartilhar com você 5 atitudes que me renderam a estabilidade vitalícia como dentista militar. Antes de te contar que atitudes foram essas e que você pode inclusive replicar caso você queira se tornar dentista concursado do Exército, Marinha Aeronáutica, deixa eu só me apresentar rapidamente aqui para você, caso você ainda não me conheça. Eu me chamo Vinícius, eu passei em primeiro lugar no concurso do Exército para a vaga de dentística restauradora lá no ano de 2014 e sou criador do preparatório Dentista e Militar. O objetivo do nosso preparatório do Dentista e Militar é ajudar dentistas como você que está me assistindo a conseguir aprovação também em um desses 3 concursos, seja Exército, Marinha ou Aeronáutica. Inclusive, desde 2024 a gente vem aprovando todos os anos nesses concursos das Forças Armadas. Bom, vamos para o que interessa aqui então, tá? Eu separei aqui, como eu falei para você, 5 atitudes que me renderam verdadeiramente a estabilidade vitalícia como dentista militar, nesse caso aqui do Exército, né? Militar do Exército. E essas 5 atitudes, elas coincidiram com momentos assim de inflexão, né? Momentos assim que eu tive que arriscar um pouco, tomar realmente ali uma decisão mais arrojada para que as coisas realmente acontecessem do jeito que eu precisava que elas acontecessem para mim, tá? Então eu vou voltar bastante no tempo, tá? Eu entrei na faculdade de odontologia em 2006, eu me formei na faculdade de odonto em 2010 e o primeiro ponto assim de virada de chave mesmo assim para mim, essa primeira atitude que eu queria compartilhar com você foi ter realmente ali levado a faculdade mais a sério. Por que eu digo isso? Por que isso foi tão importante para mim? Por que isso impactou na minha aprovação no concurso que veio cerca ali de 3 anos e 8 meses depois de eu ter me formado? Bom, quando eu comecei a faculdade de odonto, eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo, não estava muito focado, na verdade não estava nada focado, né? Não estava realmente muito interessado no que estava acontecendo ali. Então aquela primeira metade ali da minha graduação, ela foi realmente muito fraca. Eu perdi matérias, cheguei até a pensar em largar o odonto, tentar fazer algum outro curso, mas coloquei a cabeça no lugar, principalmente com a ajuda dos meus pais ali, inclusive, né, que conversaram bastante comigo, né, me ajudaram a entender que valia a pena insistir mais um pouco naquele caminho ali, e eu fiz exatamente isso, permaneci na odonto e as minhas notas começaram a melhorar. E essa segunda metade minha ali da faculdade, ela realmente foi bem melhor do que a primeira, tanto que eu consegui recuperar bem a minha nota, né? E o impacto positivo que isso teve na minha aprovação no concurso do Exército, alguns anos depois, foi que a minha formação ela melhorou. Então eu consegui ter ali pelo menos uma bagagem de conhecimento, apesar de eu sempre dizer, né, nos nossos canais, que estudar para concurso, para esses concursos das Forças Armadas, né, é uma missão totalmente diferente de tudo que você já fez, né? O que você fez na faculdade não conta, o que você fez na sua pós-graduação não conta, o que você faz no seu dia a dia, na parte prática da profissão. Você pode ser um excelente dentista, não conta. Se você é professor de faculdade, não conta também. É uma missão realmente que você tem que dominar do zero. Começa ali do zero, domina ela, até você atingir ali o 100% de domínio mesmo, né? Mas alguma bagagem, né, que você constrói ao longo da sua vida, dentro dessa seara odontológica, né, no meu caso aqui, nessa segunda metade da faculdade, eu posso dizer que ela contribuiu de certa forma para a minha aprovação. Algumas coisas eu lembrava, alguns assuntos não eram tão alienígenas assim para mim. Volto a dizer, não é que aquilo foi decisivo para a aprovação, não é uma missão do zero. Mas aquilo ali me deu uma certa base, né, assim, uma base fina, ok, mas uma base para que eu conseguisse ir bem no concurso depois, tá? Então esse foi o primeiro ponto de virada, o primeiro ponto-chave que eu precisava aqui compartilhar com você. O segundo ponto de virada, assim, realmente, né, a segunda atitude que eu tive que tomar ali para realmente me tornar dentista militar foi começar a mirar concursos públicos, né? E por que isso foi tão importante para mim? Porque quando eu saí da faculdade, como, sei lá, quase que 100% dos dentistas, né, a grande maioria dos dentistas, eu tive que ir para a clínica popular, né? Então aquilo ali foi tão degradante para mim, eu cheguei a ganhar R$ 50 por dia em clínica popular, que eu comecei a pensar de novo em largar o odonto. Eu falei, pô, não é possível que eu estudei 5 anos para isso, não é possível que os meus pais investiram
na minha graduação, que pagaram a minha pós-graduação, inclusive, né? Quando eu estava em clínica pop, eles estavam pagando a minha pós ainda, porque eu não conseguia me sustentar, né? Então, eles tinham que me ajudar ainda nesse sentido. Então, aquilo ali estava muito degradante, estava humilhante para mim e eu não conseguia ver uma luz no fim do túnel rápida, entendeu? Eu sabia que para prosperar no meio odontológico pelo mercado tradicional, montando uma clínica, ou não necessariamente montando uma clínica, mas atendendo fora de repente em clínicas de outras pessoas, ia demorar muitos e muitos anos. Sei lá, 5, 10, 15 anos, né? Tudo parecia muito incerto e muito demorado, né? E eu já tinha concurso em mente, mas não estava focado nisso, né? Então foi aí que eu realmente comecei a focar bastante em concurso. Então eu fazia como a maioria dos concurseiros iniciantes fazem, né? Dentistas concurseiros iniciantes, né? Comecei a fazer todo o concurso que aparecia na minha frente. Então eu fiz concursos policiais, cheguei a fazer concursos que não tinham nada a ver com a odontologia também, né? E teve um concurso, né, especificamente, tá? Que já entrando aqui emendando aqui a segunda atitude, né, com a terceira atitude, né, porque eu comecei a mirar concursos públicos porque aquilo ali ia me dar uma estabilidade mais rapidamente, ia me dar uma grana maior que eu precisava naquele momento ali mais rapidamente, né? Agora partindo para a terceira aqui, teve um concurso especificamente que me fez tomar uma atitude, que foi a de parar de fazer provas diferentes, né, das Forças Armadas e focar somente em Forças Armadas. O que aconteceu? Eu fiz um concurso policial, né? Eu fui até bem nesse concurso. Ali eu estava começando a virar realmente concurseiro sério ali e tal, né? Fiquei majorado, né? Não entrei naquelas vagas dentro do que foram disponibilizadas, né? Aquelas vagas para os classificados mesmo, né? Fiquei majorado, né? Algumas vagas ali um pouco mais para trás, mas fui convocado, né? Para fazer as outras etapas e tal. Tava prosseguindo e algumas pessoas chegaram até a ser eliminadas da minha frente, né? Eu falei, pô, caramba, talvez dê certo esse negócio aqui. Só que do nada esse concurso ele foi paralisado, né? Alguém entrou com uma liminar acusando a banca, a organização lá, de não ter disponibilizado vagas para deficientes físicos, né? O que é um absurdo, nada contra essas pessoas, não é isso que eu estou querendo dizer, não me leve a mal aqui. Essas pessoas têm seu valor na sociedade, elas trabalham inclusive, mas nas atividades que elas conseguem desempenhar realmente, né? Um deficiente físico ele não consegue ser um policial militar, mesmo que seja um dentista policial militar, ele não consegue. Porque assim como acontece nas Forças Armadas, né, esses dentistas eles têm que ter uma aptidão física além do normal, né? Eles têm que ter todas as... tem que ter uma saúde plena, digamos assim, né? Ele tem que ser um ser humano sem esse tipo de deficiência, né? Então, esse concurso ele foi paralisado por isso me espantou, eu nunca tinha visto uma situação dessa, foi chocante para mim, porque eu não imaginava que uma instituição séria, como aquela, pudesse ter um edital tão frágil assim, né? Então eu vi que todo aquele esforço, né, que eu tinha despendido ali, tinha estudado bastante para aquela prova, estudando errado, ok, né, de uma maneira muito incipiente ainda, mas tinha me dedicado, tudo aquilo foi em vão, né? Então eu não podia deixar aquilo acontecer novamente. Então foi aí que eu passei a realmente me dedicar somente a concursos das Forças Armadas, porque eu sabia no fundo, né, eu sou filho de militar, né, inclusive do Exército, eu sabia que esse tipo de problema não acontecia nos concursos do Exército e Marinha Aeronáutica. Mas não tinha muita noção das coisas ainda, como eu te falei, e começava a fazer todas as provas que apareciam na minha frente e não deu certo. Então essa é uma dica muito importante para você. Quer ter o seu estudo recompensado? Faça concursos das Forças Armadas. Se você procurar no Google, você vai ver, infelizmente, eu não estou falando isso aqui com alegria não, tá? Você vai ver muitas e muitas notícias de concursos para dentistas, de instituições que, né, à primeira vista, assim, são sérias, né? Mas que, de repente, não sei, contrataram bancas ruins e os editais são derrubados por qualquer coisa, né? Isso não acontece com concursos das Forças Armadas. Tem várias notícias aí de fraude, essas coisas todas, em vários outros concursos, com várias outras instituições envolvidas, menos Forças Armadas, tá? Agora, quando eu comecei a focar nesses concursos das Forças Armadas, né, eu percebi que fazer todas essas provas não ia dar certo, né? Qual foi a minha experiência? No ano de 2013, quando eu comecei a fazer concurso das Forças Armadas ali pela primeira vez mesmo, eu fiz o concurso da Aeronáutica, né? Fui muito mal. Eu nem considero isso como uma tentativa. Não estudei nada, quase que eu perdi a prova, cheguei meio que atrasado na hora ali. Olha, um negócio bem tosco mesmo assim, sabe?
Mas tive uma noção de como aquela prova funcionava, né? Eu sabia que eu ia ter que me dedicar bastante para a parte de português da aeronáutica, grave isso, tá? Mas comecei a estudar mais sério depois daquela experiência ali no concurso da aeronáutica e no ano de 2013 ainda, mais para frente ali no ano, né, alguns meses depois, eu fiz a prova do Exército e fiquei por uma vaga, né? Foi a minha primeira tentativa no Exército, eram 2 vagas, eu fiquei em terceiro lugar, então aquilo me chamou muita atenção. Falei, caramba, né, eu tô me dando melhor no Exército do que na aeronáutica, né? Então aquilo ali ficou na minha cabeça. E aí, não passei, mas continuei estudando, né? Mesmo com o edital fechado, continuei estudando. Esse é um segredo que todo aprovado sabe, conhece, tá? Todo aprovado começa a estudar antes dos editais abrirem nas Forças Armadas. Esses concursos, eles são anuais, tá? Essa é uma informação muito importante para você, tá? E comecei a estudar ainda em 2013 para a prova de 2014, mesmo com o edital fechado. E aí abriu vaga para dentística de novo, né? Tanto na aeronáutica quanto no Exército, né? Mais uma dica importante para você aqui também. Se você quer se tornar dentista militar, você não pode escolher uma especialidade como odontogeriatria, por exemplo. Não abre nunca, né? Abriu 1 ou 2 vezes só na FAB, né? Nos últimos, sei lá, 10, 15 anos. Então não vale a pena. Quer ter mais oportunidades? Faça dentística, endo, prótese. Essas abrem todos os anos, às vezes até nos 3 concursos de uma vez só, no mesmo ano, tá? Então, em 2014, como eu estava falando, eu fiz a prova da aeronáutica e não fui bem como eu esperava, né? No geral. No geral. Por que eu digo no geral? Porque eu fechei a sessão de prova de dentística, eu fechei praticamente a sessão de prova de redação, mas em português eu me ferrei. Aí foi ali que aquilo foi um baque para mim. Eu falei, caramba, tudo bem, não é que eu nunca vou conseguir dominar o português, não é isso, mas eu sou ruim. É verdade, né? Eu tenho que admitir, eu sou ruim em gramática, né? Então eu ia demorar muito mais tempo do que o normal em relação a outras pessoas, outros candidatos, para conseguir dominar aquela sessão de prova. Só que tempo é uma coisa que a gente não tem quando a gente estuda para os concursos das Forças Armadas, né? Porque esses concursos, eles têm limite de idade. Então eu tinha que dominar aquela prova muito rapidamente. Então foi ali que eu percebi, eu falei, caramba, se eu quiser passar rápido nesse concurso, não adianta eu ficar tentando a prova da aeronáutica, eu vou focar na prova do Exército mesmo e ponto final. E aí apostei todas as minhas fichas na prova que eu já tinha ido bem no ano anterior, que eu tinha quase passado, e deu tudo certo, né? Passei disparadamente em primeiro lugar no concurso do Exército. Então essa foi a 4ª atitude, né, que eu tive que tomar, focar realmente em um concurso só dentre esses 3. E a 5ª atitude que eu tive que tomar, que eu acabei me antecipando aqui já, foi estudar com o edital fechado, tá? Essa realmente foi uma atitude que foi um diferencial para mim, que eu separei aqui para comentar com você também. Como eu falei, esses concursos, eles são anuais, as provas são previsíveis, né? Porque o modelo de prova não muda nunca praticamente. Exército, por exemplo, é sempre ali uma sessão de prova da especialidade, uma sessão de prova de odonto geral. Até quando muda a banca, as sessões de prova permanecem. Incrível isso, né? Mas é verdade. Os assuntos e os livros, eles se repetem com uma frequência muito grande. No máximo vai mudar uma edição, vai entrar um livro novo, vai sair um que já está ficando meio desatualizado demais, né? Até para esses concursos eles começam a ficar meio desatualizados. Então, são concursos que permitem que você comece a estudar com o edital fechado. Você sabe que as provas vão acontecer no ano seguinte, mas você só não sabe que vaga vai abrir. Isso realmente foge ao seu controle, mas está sob o seu controle estudar. E quanto antes você começar, mais cedo você domina todo o conteúdo e mais cedo você larga na frente dos outros candidatos, né? E é muito importante que você tenha esse domínio da prova o mais rápido possível, porque quanto mais cedo você consegue isso, mais cedo você começa a revisar. Quem revisa mais, grava mais informação na cabeça e, obviamente, chega bem lá no dia da prova. E é muito conteúdo para estudar. Para dominar o suficiente, tem que realmente começar com bastante antecedência. Então, estude com o edital fechado, tá certo? Bom, concluindo aqui essa nossa conversa de hoje, né, é muito importante que você identifique que pontos de virada você já teve na sua vida no passado para que eles sirvam de motivação para a prova que você vai fazer. E promova também novos pontos de virada, né? Se você está se sentindo assim, meio que numa encruzilhada, né, meio sem saber o que fazer, está meio estagnado, pense se não é o momento de você tomar uma atitude, né? Pô, eu tô aqui, já tentei a prova do Exército 2 vezes, sabe? Eu não consigo passar aqui, sei lá, da posição número 20, né? Pô, não consigo estudar. Pô, será que não está na hora de você focar em estudar? De você abdicar de
todo o lazer que você tem, de todos os finais de semana. De repente, em vez de trabalhar 5 turnos na semana, dá um jeito de trabalhar 4 para focar só em estudar. É uma atitude corajosa, é um exemplo de atitude que você pode pensar em tomar, tá? Bom, se você gostou desse vídeo de hoje, eu peço que você deixe aqui um like, tá, nesse vídeo para eu saber, né? Se você deixar um like, eu vou saber que vídeos como esses vão te ajudar na sua jornada e vou continuar fazendo mais para você. Deixe um comentário, deixe alguma pergunta aqui, caso você tenha, na parte de baixo aqui do vídeo. E claro, tem vários links aqui também na descrição do vídeo de materiais gratuitos para você baixar, de matrícula no Dentista Militar, né? Veja se está tendo alguma promoção, de repente alguma oferta interessante para você, tá? De repente tem alguma coisa que faz sentido para você aqui embaixo, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.